Compreender que os pensamentos fazem parte da vida de todos os seres humanos e aceitar que você não pode impedir que os pensamentos existam, mas consegue fazer com que os pensamentos sejam orientados pelo Espírito Santo, é uma forma fundamental de você desenvolver a sua vida cristã. Este e outros assuntos nós vamos tratar nessa videoaula que abordará a importância dos pensamentos. É de seu conhecimento que nós estamos no último trimestre das lições bíblicas CPAD, classe adultos, bem como de todas as outras, e que neste trimestre nós estamos estudando sobre o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, e nesta aula nós aprenderemos sobre o tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Este é o canal EBD Impactante. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. O texto áureo desta aula se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática nos diz que o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Os objetivos da lição, que foram criados para que você, professor, tenha um norte na sua aula, e eu não canso de informar a você, é necessário que você norteie a sua aula através desses objetivos. E, mais uma vez, eu vou deixar à disposição de você de forma gratuita, aqui em cima, um link para você assistir um vídeo que vai falar sobre a importância desses objetivos. O primeiro objetivo é levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. O segundo objetivo é encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8, e o terceiro objetivo é conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. A leitura bíblica em classe deste domingo se encontra em Filipenses 4:8-9, que nós lemos no texto áureo, mas nós vamos ler agora o 8 e o 9. Então vamos mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3-5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência em Cristo. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e agora eu vou ensiná-la aos teus filhos, que também vão transmiti-la aos seus alunos. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos direção e abençoa cada um dos professores que assistiram essa aula em nome de Jesus. Amém. Então, como introdução, nós vamos lembrar que a parte imaterial dos humanos, da qual deriva os pensamentos, é a alma. E a gente aprendeu nas últimas lições a respeito da alma que existem 3 atributos da alma. O primeiro é o intelecto, o segundo, as emoções, e o terceiro, a vontade. E a gente vai
sempre compreender a etimologia de algumas palavras. Irmão Leonardo, para quê eu tenho que compreender a etimologia das palavras? Para você verificar o que a palavra quer dizer, o sentido pleno da palavra. Porque existem muitas palavras, irmãos, professores e professoras, que o aluno ele não tem a mínima noção do que é. Se você não explicar a eles o que esta palavra significa, eles vão simplesmente passar batido, usando o termo que a gente está acostumado. Eles vão passar e não vão aprender nada a respeito daquilo. E às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a palavra ela está intimamente ligado àquilo que você vai ensinar. Então vamos lá. O verbo latino clássico, que significa, que é traduzido como pensamento, ele tem o sentido de pesar, equilibrar, considerar. Vocês se lembram na aula passada que nós citamos uma frase de René Descartes, que ele diz cogito ergo sum, que é penso, logo existo. Isso foi uma constatação do filósofo há centenas de anos atrás, e ele chegou a essa conclusão. Logo, se eu sou um ser pensante, eu existo, eu faço parte da comunidade pensante. E o que a gente pode usar para começar uma aula falando sobre pensamento? O pensamento, ele é proveniente da alma ou do corpo físico? Parece extremamente complicado, porque o cérebro, com todas as suas ligações neurais, ele é responsável pelos pensamentos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas como os pensamentos fazem parte da porção de intelecto, ou do atributo da alma, ele também faz parte, porque aí nós estamos trabalhando com intelecto, vontade e emoções, que são os atributos da alma. Existem cristãos, talvez os seus alunos sejam deste tipo, ou alguns deles, que possuem uma dificuldade enorme para separar o que está relacionado à parte material daquilo que está relacionado à parte imaterial da parte material. E o problema reside aí. As pessoas querem trazer como emoções e sentimentos algo que não é só de emoções e sentimentos, ela também é da parte neurológica, da parte física. O que nós sabemos e já estudamos é que a parte imaterial, ela influencia a parte material. É isso que precisa ficar claro para você e para os seus alunos. Então, vamos para o tópico 1, uma visão introdutória. Subtópico 1 diz a experiência de Adão e Eva. O livro de Gênesis, eles nos mostram o início de todas as coisas. A palavra Gênesis, literalmente, do hebraico, significa Bereshit, que traduzindo é no princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até Elohim, criou Deus. Existem duas possíveis interpretações do livro de Gênesis. A primeira é literal. Deus criou tudo daquela forma, dia é dia, contagem de tempo é assim. E a segunda, também importante, é a interpretação alegórica, que traz ali verdades profundas, porém simbólicas. A gente precisa entender que algumas partes da teologia, elas não são completamente exatas. Nós não sabemos quanto tempo Deus criou um dia, em quanto tempo. Nós não sabemos se houve uma distância entre um dia e outro. Nós não sabemos
Se entre a criação do haja luz e houve luz demorou muito tempo para serem criados os seres humanos, então isso tudo é conjectura. E eu oriento todos os meus alunos: não trabalhe com conjectura. Agora, independentemente da linha de interpretação que nós adotarmos, o livro de Gênesis nos mostra que os humanos são animais distintos de todos os outros, com propriedades material e imaterial distintas, provando que nós somos seres criados verdadeiramente à imagem de Deus. Isso precisa ficar claro para os seus alunos. Vamos reforçar um pouco mais a questão dos atributos da alma? O primeiro, como nós já dissemos, é o intelecto. Se nós observarmos o Salmo 139, verso 14, olha só, Salmo 139, verso 14, eu estou utilizando a Bíblia de Jerusalém e ela tem os livros apócrifos, e às vezes eu fico perdido aqui onde é que está os Salmos. Então vamos no Salmo 139, verso 14. Salmo 139, verso 14, que nos diz: esses salmos, nesta Bíblia, não é uma leitura fácil de se fazer. Eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era modelado em segredo, tecido na mais profunda terra. A tradução Almeida Revista e Corrigida, ela nos diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A NVI nos traz: eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável, as tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Adão e Eva foram criados com a capacidade de observar, analisar, agir. A palavra imagem está relacionada a uma correspondência funcional, maneira de agir, vontade. E a palavra semelhança está relacionada aos atributos e qualidades de intelecto, emoções e vontade. Então, os seres humanos foram os únicos seres criados com isso tudo. É um tipo de imagem, um tipo de semelhança com Deus. E é importante nós mencionarmos que a palavra bará, Bereshit bará Elohim, no princípio criou, a palavra bará vem de criar, ela só é utilizada no momento da criação dos seres humanos. Esse é um verbo exclusivo utilizado, o latim significa ex nihilo, criado do nada. Então é como se Deus pegasse ali a, a terra, né, e criasse algo que não existia. E isso foi diferente da criação dos outros animais, que Deus disse: faça as águas produzam seres viventes, e por aí vai. E interessante nós comentarmos, essa palavra bará, ela se difere da outra palavra no hebraico, que eu não me lembro, que é traduzido como fazer. Faça isso, faça aquilo, que Deus utilizou para criar as outras coisas. Né? E isso tem uma ênfase, uma importância muito grande. Então vamos, intelecto, segundo, emoções, e terceiro, vontade. E a gente então vai para o subtópico 2, conceitos e origem. Olha só que coisa interessante. Qual é o conceito de pensamento? Pensamentos são processos mentais, cognitivos. O que é cognição? São processos mentais envolvidos com emoção, com memória, com pensamento, com
capacidade de discernir, de analisar e tudo mais. Então, são processos mentais cognitivos que envolvem a manipulação de informações, conceitos e representações simbólicas. Os pensamentos constituem a atividade básica da mente e incluem ideias, reflexões, memórias que são evocadas, elas são trazidas à tona, imaginações e raciocínio. E aí eu lhes pergunto, e é bem provável que seus alunos lhe perguntem: os outros animais pensam ou esta é uma faculdade exclusivamente humana? Vamos separar esse assunto. Quais são as características exclusivamente humanas? Primeiro, pensamento abstrato e simbólico, linguagem como gramática complexa. Seres humanos, eles modulam o pensamento. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui no meu escritório, olhando para a minha câmera, olhando para as luzes que estão aqui. Você está observando que eu não tenho mais o fundo preto, que eu estou mudando. E eu consigo analisar, poxa, essa luz, ela está nesse lugar porque eu a coloquei. Então, é complexo a minha capacidade de olhar, analisar, e eu posso pensar, se eu tivesse aqui uma câmera melhor, ou se eu tivesse uma luz melhor, então isso tudo pode trabalhar a questão do pensamento. O pensamento humano trabalha com o que a gente chama de metacognição. É pensar sobre o próprio pensamento, que é isso que eu acabei de fazer. Olha, eu me lembro que quando eu comecei a minha vida ministerial há 25 anos, eu me lembro do pastor que me separou. Que coisa interessante. Poderia ser outro pastor? Sim. Poderia estar com outra roupa? Estou conjecturando, não tenho a mínima ideia da roupa que eu estava vestido. 25 anos faz muito tempo. Então, isso é metacognição. Reflexão moral e ética. Os pensamentos, eles são baseados na minha bagagem ética e moral. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre sonhos. E também o pensamento dos seres humanos tem planejamento temporal, passado, presente e futuro. E por fim, para finalizar, o pensamento humano pressupõe criatividade e imaginação simbólica. Agora, vamos observar o que alguns animais conseguem fazer. Já falando sobre o pensamento como cognição linguística, só os humanos fazem. O pensamento, qualquer processamento inteligente de informação, olhar e trazer à mente, muitos animais pensam, principalmente primatas. O pensamento que envolve uma metacognição consciente. Exemplo, eu já estive neste lugar. O animal consegue ter, principalmente os primatas, alguns primatas mais evoluídos, como o chimpanzé. O pensamento como uma adaptação inteligente ao ambiente. Todos os animais têm. Então vamos continuar. Vamos para o subtópico 3, características do pensamento. E a gente precisa ter em mente que os pensamentos eles ocorrem na esfera privada da consciência. Ninguém sabe o que nós estamos pensando. Ninguém sabe. Aí as pessoas perguntam: o diabo sabe o que eu penso? Não, mas ele conhece você de observar você por todo o tempo de vida que você tem. Então a gente dá sinais disso. Segundo, pensamentos são involuntários. Vou falar de novo. Pensamentos são involuntários, ou seja, você não escolhe de forma consciente, deliberada, cada pensamento que surge. Vou te dar um exemplo. Você está lá na sala de aula, olhando para o professor, e de repente você divaga, você fala, nossa, eu estou lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você não planejou pensar naquilo. Isso veio
na sua mente. E as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso acontece com muita frequência. A gente perde o foco em questão de segundos. Vou dar outro exemplo. O paciente que tem transtorno de déficit de atenção e atividade, ele está ali prestando atenção e de repente passa um mosquito, ele fala, nossa, que mosquito interessante, olha a cor da asa dele. Vamos voltar para a aula. Isso é o cérebro de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele foge dali do foco muito rápido. Pensamentos são frutos de experiências, desejos, sensações e outros. Irmãos, eu estou dando a vocês muitos exemplos. E eu espero, se essa aula tem feito sentido a você, que você utilize pelo menos alguns desses exemplos em sala de aula. Então, os pensamentos são fruto de experiências, desejos, sensações e outros. E aí entra o sonho. Você está lá no sonho, a sua memória é evocado, é trazido à sua memória experiências que você teve no passado remoto ou no passado tardio, longínquo. E aí o cérebro trabalha fazendo as conexões. Isso envolve sentimentos, isso envolve desejos, isso envolve preocupações e tudo mais. E também existe diferença entre imaginar, pensar e agir. Vamos mais. Alguns aspectos importantes sobre o pensamento. Juridicamente, o pensamento possui uma proteção legal. Pensamentos são absolutamente protegidos. Ninguém pode ser culpado por pensar em alguma coisa, até porque as pessoas não sabem o que você pensa. Não existe, por isso, punição legal que seja possível e justa. Irmãos, irmão Leonardo, mas Jesus falou sobre isso. Daqui a pouco eu vou abordar essa questão mencionada por Jesus em Mateus 5. O pensamento, em termos de reprovação moral, é possível, especialmente por aqueles pensamentos cultivados. Ou seja, você alimenta, daqui a pouco a gente fala sobre alimenta a sua mente e você traz os seus olhos, a sua mente, coisas que são moralmente prejudiciais, e aí esse tipo de pensamento, sim, ele é reprovável. Pensamento tem foco interventivo. O que significa isso? Nos padrões de pensamento, não em pensamentos isolados, a sua mente vai trazendo a você algumas situações para ajudá-lo a resolver problemas. Então, é intervenção. E, por fim, outro aspecto importante do pensamento é que ele cresce, aumenta, duplica, triplica, prolifera de acordo com a intencionalidade. Mais uma vez eu falo, você alimenta a sua vida de coisas ruins, os seus pensamentos serão ruins. Um exemplo clássico, eu vejo futebol, exemplo, não gosto de futebol, não tenho paciência nenhuma com futebol. E não tem nada a ver com ser crente ou não. Pelo amor de Deus, vamos ampliar a nossa cabeça. Eu vejo futebol, sou aficionado com futebol, sou louco com futebol, eu acordo de manhã pensando em futebol, a minha caneca, meu prato é de futebol. Os seus pensamentos vão ser muito frequentes com relação a futebol, inclusive os seus sonhos. Então vamos para Mateus 5, 27 a seguir, que Jesus falou sobre o pensamento. O texto nos diz: vocês ouviram o que foi dito? Não adultere, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Se a gente associar esse texto a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 21, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, lembrem-se que é fruto, não são
frutos. Vamos ver o que o texto diz. Por isso, digo-vos, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas da seguinte forma: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos associar esses dois textos, Mateus 5 e Gálatas 5, com o Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O que eu fiz aqui, irmãos? Na hermenêutica é chamado de inferência. Inferência é você pegar um texto que você está estudando e associar com outros textos que também falam sobre esse assunto. Então, o que a gente tem que entender? Jesus estava falando com os discípulos a respeito do adultério. E ele reforçou. Vocês ouviram o que foi dito? Não adultere? Não adultere. Já estudamos sobre isso. Agora eu vou aprofundar um pouco mais com vocês. Vocês acham que é pecado só cometer o ato sexual? Eu digo a vocês que qualquer que olhar é usar o olho para olhar e observar. Estou observando aqui o meu material de trabalho. E desejar, então, olhar para uma mulher e desejar o quê? Ter relação sexual com ela. Está claro, o texto é claríssimo. Você já cometeu o pensamento. Então, vamos ampliar, já cometeu adultério. Vamos ampliar um pouquinho? Você está na sua casa, você mora em um prédio, lá no 5º andar, e você sai na sua janela, na sua sacada, assim como Davi fez, não tinha janela e não tinha sacada, mas ele olhou a Batseba lá em cima, porque naquele tempo a casa do rei ficava protegida, ficava em cima. Então as pessoas tinham que entrar na cidade inteira até chegar na casa do rei. Então ele olhou no terraço, viu aquela mulher bonita, olhou de novo, falou: nossa, que formas, ó, que boca, ó, que isso. Aquele pensamento, aquela visão fez com que Davi começasse a pensar uma maneira de fazer aquela mulher chegar até ele. O que ele cria? Uma maneira, ele manda o serviçal ir buscar a mulher. O que eu estou fazendo aqui? O rei seduz ela e aí o rei cometeu adultério físico. Então, o adultério já estava na cabeça de Davi. Por isso, o Salmo 1, no Salmo 139, 1, nos fala dessa forma. Ficou claro? Se não ficou claro, eu estou à disposição de vocês. Dúvidas, mandem no chat. Então, vamos continuar. A gente vai para o tópico 2, a gestão dos pensamentos, a administração dos pensamentos. Subtópico 1 tem como título imperativo, ético e espiritual. Vamos mais uma vez para a etimologia? Seu aluno vai ver a palavra imperativo. O que é imperativo? Vem de pessoa hiperativa? Não tem nada a ver. Uma é hiperativa, a palavra é imperativo. O que significa a palavra imperativo? Vem do latim imperativos, que por sua vez deriva da palavra imperium, e esta palavra império significa comando, autoridade e literalmente império. E do verbo imperare, que significa mandar e ordenar. Portanto, a palavra imperativo está diretamente ligada ao ato de exercer autoridade, dar ordens e comandar. Explique isso para os seus alunos. Todas as vezes que você vê uma palavra diferente, difícil, que às vezes nem você fala, vai lá no Google e coloca etimologia da palavra X. Vai te mostrar, você aprendeu e vai ensinar os seus alunos. Outra coisa, a palavra ética, que o subtópico diz,
usa a palavra ética e moral. Imperativo da palavra é imperativo que haja ética e haja moral. A palavra ética tem origem no grego, que traduzindo é ethos, que significa costume, hábito, modo de ser ou caráter. Esse termo reflete o estudo da conduta humana, baseando-se em costumes, em hábitos, no caráter que molda o comportamento da sociedade individual. E isso vem sendo estudado desde o princípio da humanidade. Só que na cultura grega, isso tomou uma posição muito grande. Os gregos passavam dias pensando sobre a condição do ser humano. Por que o ser humano age dessa forma? Porque ele não age dessa forma. E aí hoje a gente tem a filosofia. A gente falou imperativo moral, agora a gente vai falar sobre imperativo espiritual. O que é isso? Que provém do espírito. Pode prover do espírito do homem e prover do espírito de Deus. Quando a gente lê Gálatas 5:22, a gente vai aprender e vai lembrar do seguinte: a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Almeida Revista Corrigida. Vamos para a NVI, Nova Versão Internacional, que é uma das melhores traduções em língua portuguesa. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a gente vai falar sobre imperativo moral, existem as leis básicas da sociedade, o que é certo e o que é errado, e existe o lado espiritual, que é o Espírito de Deus trabalhando dentro do nosso espírito, nos mostrando o que é correto e o que não é correto. Por isso, Paulo escreveu sobre o domínio próprio. Eu consigo me dominar de acordo com os padrões de Deus sem o Espírito Santo? Não. Impossível. Então vamos continuar. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada de Epístola da Alegria. E olha que coisa interessante. Paulo estava quando ele escreveu a Epístola da Alegria? Preso. Preso, mas alegre de saber que a sua vida estava nas mãos de Deus. Isso demonstra que a alegria cristã, ela independe de circunstâncias externas. Lembra que está escrito em Filipenses 4:13? Usado por muitas pessoas para pregar e pregar coisas erradas. Posso tudo naquele que me fortalece. Então eu posso fazer qualquer coisa, posso subir montanha. Tem música que é tido como hino de adoração falando sobre isso. Eu posso subir a montanha, eu posso andar sobre os mares, diz com base nisso. Está errado, irmão. Está completamente errado. É só você subir um pouquinho. Paulo estava falando: olha, eu posso ser atribulado, eu posso viver em paz, eu posso ter abastança ou fartura e ter necessidade. Ainda que aconteça qualquer uma dessas coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente precisa entender e interpretar de forma correta o que o texto diz. Vamos para Filipenses 4:4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 4. O texto nos diz, eu estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Por isso, e por outros textos que estão dentro da Epístola da Alegria, ou a carta de Paulo aos Filipenses, ela é chamada de Epístola de Alegria. O que nós aprendemos com isso? A comunhão com Deus, ou o relacionamento pessoal com Deus, nos traz alegria. Nos traz esperança na ressurreição. Vai haver um dia em que todos os cristãos estarão com Cristo eternamente. E também nos mostra o princípio do serviço, ou seja, servir com propósito. Paulo estava preso, mas ele compreendeu isto tudo. E ele nos ajuda, nos exorta, nos convida a
trabalhar desta forma. E a fé, ela oferece estabilidade emocional e espiritual. Vamos mais? O texto de Filipenses 4, 8, 9 trabalha isso de uma forma muito clara. Olha só o que o texto diz. Quanto ao mais, irmãos, é o texto que nós lemos lá na leitura bíblica e também no texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Esse é o texto de Filipenses 4, 8 e 9. Agora, como praticar, como viver na prática, que para muitas pessoas isso é uma utopia, como nós podemos praticar o que Paulo ensina? Para entender isso, a gente vai ler outro texto. Deixa eu abrir um outro parênteses nessa aula. Eu insisto isso com frequência, irmãos. Às vezes eu penso, irmão, mas para que eu vou ficar insistindo com isso? Tem muita gente que não está nem aí, e professores que não estão nem aí. Mas o meu papel como mestre, como alguém que recebeu do Senhor o dom para ensinar, meu papel é esse. Eu preciso falar a vocês. Não adianta ensinar tudo o que você possa imaginar em uma sala de aula de escola dominical. Eu vou levar histórias, eu vou levar testemunhos, eu vou levar exemplos, analogia, parábolas. Eu vou fazer o povo fazer jogos na aula, vou fazer gincana. Meu irmão, isso é tudo positivo, mas nada disso pode substituir a Bíblia Sagrada. Nós somos professores de Bíblia e é inacreditável que um professor use 1 hora de aula e não leia um versículo. É inacreditável. Então, por isso que eu sempre oriento os professores, você precisa ler os versículos. Não tem que ser você como professor, você pode pedir para os alunos, não só pode, como deve. Peça aos alunos para participar. Então, olha o que o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6, nos diz. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. E aí eu digo a vocês, eu faço uma pergunta: é fácil viver desta forma? Definitivamente não. Quem disser que é fácil está mentindo ou vive uma utopia, uma esperança sem sentido nenhum. Porém, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode e vai conseguir. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, cada dia sendo santificado pela palavra de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Pense sobre isso. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida, fazer você crescer espiritualmente. E aí você vai ter uma experiência de vida muito interessante. Então vamos para o subtópico 2. Acima da técnica. Isso é algo importante. A técnica é errada? Não, definitivamente não. Elas só são insuficientes para tratar a parte imaterial como um todo. Existem muitas técnicas, como mindfulness, terapia de aceitação e compromisso e muitas outras. São técnicas de análise, gestão, para você parar,
ficar um tempo parado, meditando, conhecendo você. Não tem nada de errado nisso. O problema é que as pessoas querem usar essas técnicas para tudo. E a gente sabe que não vai funcionar, porque o ser humano, por natureza, a natureza do ser humano é pecaminosa. O 1 Coríntios 2, 15 a 16 nos diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos dentro de nós a mente de Cristo sendo implantada dia após dia pelo Espírito Santo. Colossenses 3:1, vejam só. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha outro texto importante, Romanos 5, de 1 a 5. Eu gosto muito desse texto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gosto dessa parte daqui para frente, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A técnica errada? Definitivamente não, mas a gente precisa lembrar que acima da técnica existe a palavra de Deus. Você pode usar a técnica para melhorar a sua maneira de perceber as questões, para compreender como é que você, ser humano, pensa, por que você pensa. Na psicologia a gente tem o que a gente chama de crenças limitantes ou padrões. Isso é formado ao longo da vida. Então, a gente pode ter alguma disrupção, algum descontrole nisso. Então, a gente precisa do profissional, mas a gente precisa, acima de tudo, da palavra de Deus. Vamos mais. Subtópico 3, recursos espirituais. Nós já mencionamos em outras lições sobre a importância que a Bíblia possui no cristão. E eu falo isso toda hora, todo momento. Porém, nem todos levam isso a sério. Olha que imagem linda que foi criada pela inteligência artificial. Aqui você tem uma palavra, uma Bíblia sagrada aberta e raios, trovões atrás de nuvens saindo de dentro da Bíblia. Vocês se lembram quando Deus se manifestava nos montes, no tabernáculo? Eu fiz uma junção disso tudo e nós criamos essa imagem. E quando eu penso no poder que a palavra de Deus tem na vida do cristão, eu lembro do Salmo 1, não tem como desassociar. O que o Salmo 1 nos diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe que esse Salmo 1, ele começa falando que a pessoa ela não para no caminho errado, ela não senta na presença das pessoas que são erradas, que são errôneas, que são os ímpios, e além de sentar, além de parar, vamos voltar um pouco mais. O varão abençoado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Eles não se detêm no caminho dos ímpios e ele não se assenta na roda dos ímpios. Então, é uma escada. Andar é começar a observar. Eu estou observando, que negócio interessante dos ímpios. E aí, ele para. Isso aqui que eles estão falando é muito importante, gostei desse assunto. E aí, ele não senta para se aprofundar neste assunto.
Olha o que o Salmo 119, verso 11, 12 e 112 nos diz. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre. Até o fim, bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. E Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 25, nos diz: Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu espelho, contempla no espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de como era. A vida passa muito rápido. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da sua obra, esse será bem-aventurado no seu feito. Prestar atenção? Compreenderam a importância da Bíblia Sagrada? É essa palavra que vai transformar a nossa vida, que está transformando a nossa vida. E aí eu pergunto aos senhores, por que muitos cristãos não leem a Bíblia? A Bíblia fica guardada lá, igual os católicos no Salmo, 120, no Salmo 91. Está até cheio de poeira. Por que isso acontece? Primeiro, porque eles não foram ensinados. Eles vão num culto de doutrina, tem pregação bíblica, não tem ensino bíblico, ensino sistemático, não tem um ensino expositivo que pega o texto e explica o texto. E eu vou confessar para o senhor, isso é uma vergonha para alguns obreiros e para algumas igrejas. As pessoas também não oram e não estudam. E também as pessoas continuam firmes no que eu chamo de peso da preguiça. A preguiça os vence. Aí as pessoas falam para mim: olha, irmão, eu vou começar a ler a Bíblia e dar um sono. Pode ser uma questão espiritual, de opressão, e também pode ser cansaço ou preguiça. Então é bem complicado esta questão. Então as pessoas não compreendem a importância da Bíblia, as pessoas possuem dificuldades de interpretação, e aí você pode fazer um curso, você pode orar, e as pessoas estão lutando contra o diabo e a carne. Então, a primeira arma que nós temos é a Bíblia, é a leitura da Bíblia. E a segunda arma é a oração. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que nós devemos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, aquele é um modelo que Jesus diz. Se você estudar aquele modelo de oração, você vai ficar maravilhado, né? Começar a oração agradecendo a Deus e por aí vai. Existem dois textos muito profundos a respeito disso. O primeiro é em João capítulo 15, versículo 7, que nos diz: Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é um mapa? Sim. Tiago 4, 1 a 3. Onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disso? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Só pedi? Não. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites ou no vosso próprio desejo de satisfazer o seu corpo. Vamos associar esses dois termos, inferências? Se eu estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem em mim, eu posso pedir tudo e me será feito. Mas por que a minha oração então não é respondida? Porque as palavras de Deus não estão em você
você não está ligado em Deus. Oh, irmão, o que é isso? Vamos fazer Vamos associar esse texto ao texto de Tiago 4? Você vive pedindo para Deus coisas que você sabe que não serão bem ou bênçãos para você. Se você tivesse o seu coração ou a sua vida em Deus e as palavras dele estivessem dentro de você, você não pediria isso. Eu vou dar um exemplo grosseiro. Vou dar um exemplo grosseiro. Eu, logo no início da minha vida na Assembleia de Deus, 1999, 2000, eu fui congregar em uma congregação, uma igreja, e eu fiquei sabendo que uma irmã do círculo de oração estava orando para que uma outra irmã, que era dirigente do círculo de oração, morresse porque ela estava apaixonada pelo esposo da irmã. Essa pessoa está em Cristo? A palavra de Deus está na vida dela? A oração não faz sentido ser respondida. Graças a Deus que Deus sabe disso, né? Ele não vai ouvir, não, ouvir ele não vai responder essas orações absurdas. Então, se o que você está pedindo está em consonância, está em acordo, está acoplada com o desejo de Deus, isso vai acontecer. Quer ver um exemplo? Senhor, eu me lembro quando eu comecei a orar, 2001, 2000, mais ou menos, finalzinho de 2000, eu comecei a orar e eu comecei a orar e eu pegava a Bíblia e falava, Senhor, me ajuda, me dá a condição de conhecer esse livro. Eu nem sonhava com o ministério, nem sonhava. Me dá a condição de entender o que está aqui. Eu lembro, numa dessas orações de vigília, que eu peguei a minha Bíblia e eu coloquei aqui e eu falava, Deus, faz isso entrar em mim, Deus, faz isso entrar. E hoje eu estou aqui ensinando a vocês. Então, as palavras de Deus estavam em mim, a minha vontade estava em Deus, glória a Deus, aleluia. E aconteceu que eu fui chamado ao ministério e hoje eu estou aqui ensinando a vocês. Então, como orar? Desta forma. Vamos continuar? Subtópico 4 nos fala sobre Jerusalém e Betânia. Vou passar sobre esse tópico. O que o comentarista quis dizer? Que existe um tempo de estar em Jerusalém, uma cidade, e existe um tempo de estar em Betânia. Jesus saiu de Jerusalém e foi Betânia, porque chegou o tempo de ir. E ele faz associação com Eclesiastes capítulo 3. Né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, propósito debaixo do céu. Vou abrir um parênteses. Existem subtópicos e até tópicos inteiros que não deveriam ter sido criados, mas o comentarista criou. Esse é um deles. Então vamos para o último tópico, estamos terminando, a batalha na arena dos pensamentos. Eu vou juntar o subtópico 1 e o subtópico 2, influências espirituais e cuidados práticos. Nós precisamos compreender que nós não estamos lutando somente contra a carne e o sangue. O que são isso? Os desejos desgovernados da nossa natureza pecaminosa, herdadas do pecado original. Mas estamos lutando também contra principados. O que são principados? São demônios muito poderosos que agem em áreas específicas. São chefes, são tipos de demônios. Existem dois textos marcantes que nos ensinam sobre os recursos espirituais, e esses textos estão à nossa disposição, basta nós lermos, compreendermos, internalizarmos e colocarmos em prática. Essa é a regra da Bíblia. Tem muita pessoa que lê, não entende, e aquilo não fez diferença nenhuma. Como é que eu devo entender? Sempre orando. Não é orar, pedir para Deus revelar o que está no texto. O texto está revelado, é aquele texto lá. Tem que pedir a Deus condição de você interpretar o texto. Deus não vai dar para você uma revelação que o texto não diz. Irmão, isso é heresia. Ah, o texto fala isso. Não, Deus me revelou que não é isso que o texto fala. Isso é heresia, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. O primeiro texto
nós já lemos, 2 Coríntios 10, 3 e 6, e o segundo é Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Esse texto nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, que acabamos de falar, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, as técnicas de reprogramação mental e sentimental não são o suficiente, porque nós também estamos lutando contra os inimigos da nossa alma e do espírito. E aí eu pergunto para você, essa imagem mostra dois lobos, né? Eu vou contar uma história para vocês daqui a pouco. Essa história também as pessoas usam cães. E eu já ouvi até as pessoas usando galos. São dois lobos brigando, certo? O do lado esquerdo e o do lado direito. Existe uma famosa lenda indígena, Cherokee, que se tornou um provérbio norte-americano, que geralmente fala sobre lobos, mas como eu disse, também já foi adaptada para cães. E essa história diz o seguinte: um velho e sábio avô indígena estava conversando com seu neto sobre a vida e as escolhas que os seres humanos fazem. E ele disse aos jovens: há uma batalha acontecendo dentro de mim, dentro de você e dentro de todas as pessoas. É uma luta terrível entre dois cães ou lobos. Um deles é mau. Ele é o medo, a raiva, a inveja, o ciúme, a ganância, a arrogância, a culpa, o ressentimento e o ego. O outro é bom. Ele é alegre, traz paz, amor, esperança, serenidade, humildade, bondade, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto ouviu atentamente e, após um momento de reflexão, perguntou ao avô, estava pensando: mas avô, qual cão vence esta batalha? O velho sábio respondeu calmamente: aquele que você alimenta. A gente está falando sobre pensamento e a gente leu vários versículos e agora a gente vai fazer uma associação e uma exemplificação com uma história. O que tem alimentado a sua vida? O que tem alimentado os seus pensamentos? O que você está colocando para dentro de si? Coisas boas ou coisas ruins? A pornografia está aí, no meio dessas coisas ruins. A pessoa assiste pornografia, vê pornografia, fala sobre pornografia. Quais serão os pensamentos? Pensamentos sobre sexo, de todos os tipos existentes. Então vamos falar um pouco sobre o sono e o uso do celular. Existem pessoas que vão até o pastor, até os líderes religiosos, pedindo oração, dizendo que não consegue dormir e que o diabo está invadindo seus sonhos. Porém, na maioria das vezes, o que acontece é o uso do celular antes de dormir. Por que o celular, então, faz
tão mal antes de dormir? Primeiro, o impacto da luz em uma substância chamada melatonina. A luz do celular, ela prejudica a produção e a estabilização da melatonina. A melatonina está intimamente ligada com o sono. Então, se você usa o celular antes de dormir de forma compulsiva, e aí você dorme com o celular na mão, você vai ter problema não só no sono, na quantidade, mas na qualidade do sono. Segundo, aquele uso da tela antes de dormir altera o que a gente conhece como ritmo circadiano. O ser humano, o corpo humano, ele foi produzido para acordar, ficar um pouco de tempo acordado, se alimentando, produzindo, trabalhando, exercitando. Chega ao final do dia, o sono vem, porque essa é uma questão orgânica, Deus nos fez dessa forma. Chega em um determinado momento, o corpo está tão cansado que a gente tem que dormir. Isso é chamado de ciclo circadiano. E o uso do celular antes de dormir prejudica isso. Terceiro, estimulação mental e ativação do cérebro. O seu cérebro está falando, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, e você está jogando para dentro de si informação. E você está lá no celular, no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde você quer que esteja. E reduz a qualidade do sono, reduz a quantidade do sono, e os efeitos nos dias seguintes são quais? Os piores possíveis. E outro, dependendo do que você vê ali, você vai sonhar com aquilo. Está intimamente ligado. Por isso que as pessoas que estão vendo pornografias vão sonhar com isso. Irmão, você está ativando o seu cérebro e alimentando com essas coisas. A ansiedade funciona da mesma forma. Você está com um monte de conta na mão, meu Deus do céu, eu tenho que pagar esse monte de conta. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ao invés de colocar o cérebro para trabalhar e falar assim, como eu posso pagar? E aí você vai fazer com que o seu cérebro, baseado em todas as suas experiências, das suas capacidades, no seu currículo, ele para, opa, vamos fazer isso. E antes de mais nada, vamos orar, né, irmão? Para não ficar ansioso. Então vamos para a conclusão? Nós aprendemos, nós estudamos que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação e é essencial para as decisões humanas. Nós também aprendemos e estudamos sobre a importância de nós assumirmos a responsabilidade ativa sobre os nossos pensamentos, de acordo com Filipenses 4:8, e por fim, nós estudamos sobre a realidade da batalha espiritual travada na nossa mente e a necessidade da vigilância e de um estudo da Bíblia e da oração. Eu espero e creio em nome de Jesus e peço que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que Deus te dê sabedoria para que você seja um exímio professor no próximo domingo. Deus te abençoe, um grande